Meus irmãos, nós estamos diante de um assunto que ele é de suma importância. Pode tomar vossos lugares, obrigado. Ele é de suma importância. É um assunto controverso. Tem várias pessoas que têm as suas posições definidas quanto a esse assunto. Há correntes teológicas que defendem que não existe maldições. Para aquele que está em Cristo Jesus, não tem maldição. Para quem levantou a mão e aceitou Jesus, não tem maldição. Isso é verdade? Em um prisma. E nós vamos descortinar isso aqui. Em um prisma. Mas é possível uma pessoa que levantou sua mão, está na igreja, está até tomando ceia, está até participando de trabalho, desempenhando funções e estar vivenciando situação de maldição na sua vida? É possível. Nós vamos aprender tudo isso nesse seminário. Não obstante, nós vamos observar que o próprio povo de Deus, chamado por Deus, Deus disse a eles, mesmo sendo filhos, vocês vão vivenciar situação de bênção ou situação de maldição. A escolha é nossa. Deus está para abençoar e quer abençoar. Mas a realidade da maldição, ela existe. Nós vamos aprender neste seminário que a bênção, ela é abrangente. Ela ultrapassa limites. Mas a maldição também é abrangente. Ela ultrapassa limites. Limites físicos, limites geográficos. Nós vamos aprender que há maldições sobre lugares. Nós vamos aprender que há maldições sobre indivíduos. Nós vamos aprender que há maldições sobre relacionamentos. Nós vamos aprender que a maldição, uma vez proferida, ela pode ser quebrada, ela pode ser neutralizada. Eu gosto de usar essa palavra, neutralizar. Ela pode ser revogada em um aspecto ainda mais profundo. Pode ser revogada. Como um estado de maldição pode ser revogado, um estado de bênção também pode ser revogado. Tem pessoas que começam a sua vida e apresentadas na igreja, nascem um lar cristão e de repente começam a caminhar e vai indo muito bem, sendo abençoado, prosperando, sendo próspero. Aonde coloca a mão é próspero, é abençoado, vivencia uma vida de total bênção. Mas conforme o prosseguir da sua vida, conforme as suas escolhas, ela revoga a posição de bênção e passa a assumir um estado de maldição. Para quem tem observado nos últimos dias, as reportagens nos últimos dias, filhos de pessoas famosas no meio evangélico, que foram apresentados na igreja, deixaram de estar na igreja, estavam tendo uma vida na igreja, desenvolveram na igreja, caminharam na igreja, exerciam trabalhos na igreja, funções na igreja, eram pessoas que eram referenciais, e de repente mudaram o seu estado de bênção e passaram a vivenciar agora estado deplorável de maldição. Os irmãos sabem disso. Não apenas um, dois exemplos, são vários exemplos. Pastores que eram renomados, pastores que tinham um ministério profíncuo, abençoadíssimo, expoentes,
para os crentes, para a vida ministerial de muitas pessoas e até a vida espiritual. A caminhada foi progredindo, determinado dia converte-se o estado de bênção. Não é determinado dia, porque a maldição não chega do dia para a noite, ela vai alcançando, ela vai chegando. Determinado momento, a pessoa muda, converte, revoga o estado de bênção, e agora passa a estar em um estado de maldição. Por exemplo, posso aqui dizer um nome. Eu era jovem não, adolescente. Eu ligava a televisão e assistia todos os sábados o programa até o final. Lia a revista Vinde, era assinante da revista Vinde, que era da editora que ele, você sabe qual é uma das últimas agora dele, postou foto de clubes da própria escola. Isso é converter, revogar um estado de bênção para um estado de maldição. E não são poucas as pessoas que estão vivendo assim. E ainda estão na igreja, e ainda estão nos púlpitos, como é o caso deste que eu falei agora, ainda está ensinando. Você pensa um rebanho ensinado por uma pessoa dessa, que é publicado na rede social, não é enviado por acidente em um grupo de WhatsApp, é publicado em sua rede social. Há uma mudança categórica na postura. O que era reprovável antes, quando estava no estado de bênção, agora é aceito, agora é praticado. Porque o estado de maldição é um estado onde a autoridade maligna, a autoridade diabólica, ela agora comanda esse estado de maldição. E agora, nesse estado de maldição, quem atua não é mais aquele que abençoa. Quem atua não são mais agora aqueles que são, a palavra de Deus diz que os ministros, os anjos são ministros de Deus enviados para ministrar na nossa vida. Agora quem não está no estado de bênção, o estado da maldição agora está sobre a operação do maligno, e a operação de seus ministros, que vão ministrar coisas destrutivas, coisas que destroem, coisas que corrompem, coisas que deturpam os ensinamentos. E o que antes era reprovável, agora é aceitável. O que era mentira, agora passa a ser verdade. O que era verdade, passa a ser mentira. É muito controverso esse tema, muito polêmico. Como eu disse, há muitas autoridades sobre o assunto, que se intitulam autoridades, e eles produzem textos, e colocam textos, embasam textos, e o leitor desavisado, o estudante desavisado, acaba indo, seguindo o exemplo. Eu me deparei muito, ao longo dessa caminhada ministerial, deparei muito com amigos, com pessoas, que não são leigas, são entendidas, refutando que depois que aceitou Jesus, não existe mais, todas as maldições foram quebradas.
há poder no sangue de Jesus para quebrar todas as maldições, todas elas, quando nós levantamos as mãos, são quebradas, tem poder. Mas se eu me portar de acordo com o que o Evangelho cobra de mim, se eu me portar e assumir o que o Evangelho dita para que eu viva, e frequentemente as pessoas acabam não vivenciando ele em sua totalidade. E não vivenciar na totalidade é não vivenciar a salvação na totalidade. É não vivenciar a transformação na totalidade. Vamos para frente. Esse texto, esse tema, quebrando maldições, parece até que não combina muito conosco, não é? Assembleianos, parece que esse ficou até pejorativo. Quebrando maldições é mais usado para as igrejas neopentecostais, para as teorias da libertação. É um tema que chama a atenção, e é isso que eu quero chamar a atenção. É possível quebrar? É. Quebrar é revogar. Quebrar é neutralizar. Existe a maldição? Sim ou não? Existe a maldição. Vamos ver o que o texto diz para nós. É interessante que maldição é algo que é dito de uma forma má. A maldição passa pela palavra. A maldição passa pela verbalização minha ou tua, ou de outrem. É através da verbalização que se há a maldição. É através da verbalização que se há a bênção. Tudo passa pela palavra. A Bíblia Sagrada vai dizer que bênção e maldição estão nos teus lábios. Morte e vida, ou vida e morte, estão nos teus lábios, na tua boca. Nós precisamos, e o que nós vamos aprender nesse seminário, são as facetas da bênção e as facetas também da maldição. Como ela é propagada, como ela consegue atingir indivíduos, nações, países, famílias, igrejas. Tudo passa pelo falar. E é importante, por isso, que a Bíblia vai dizer: cuidado com a tua língua. Domine sobre este membro, porque ele pode incendiar uma floresta. É preciso aprender a refutar palavras que são diabólicas. É preciso aprender a refutar, porque no falar estão vindo sentimentos internos, interiores. E sentimentos internos, interiores, provêm da alma. Quem está vindo na escola bíblica dominical, e eu abro um parêntese aqui, eu disse no domingo da semana atrasada, falando com os irmãos, para que estivessem na escola bíblica dominical, para que estivessem aprendendo a respeito dessas aulas que estão sendo ministradas. Tema abordado: as doenças da alma. O lado emocional e espiritual que caminham juntos. E eu agora aqui na igreja, no domingo passado, eu direcionei, suspendi os temas que serão as aulas dos temas que serão abordados ali, e restam 6 aulas para terminar esse trimestre, e serão abordados pela pastora, pelo Andreite, apenas pelos dois. A pastora vai estar normatizando isso aqui, o assunto depressão e suicídio.
Será um seminário, 6 aulas, domingo de manhã, ensinando sobre depressão e suicídio. Como detectar quem está em estado depressivo, quem está em depressão, como detectar quem está possivelmente pedindo socorro porque está pensando em partir para a glória. A glória, né? Porque tem crianças, dá para falar, né? Então não perca a aula da escola dominical, venha. Talvez você está enfrentando situações onde pessoas na sua família, ou até mesmo você, ou amigos, estão enfrentando depressão. Tem outros que já tentaram suicídio. Tem nas famílias de crente, tem pessoas que tentam suicídio, que já tentaram e que estão pensando em suicidar. E às vezes você não sabe detectar o pedido de socorro. Vai aprender tudo isso, né, pastora? Aprender tudo isso, quais são os pedidos de socorro que essas pessoas dão antes de praticar. Tudo passa pela palavra. Tudo passa pela palavra. E eu disse aqui que em uma aula minha de escola dominical aqui, que eu estava ministrando, eu disse que é impossível dissociar alma do espiritual. A alma é onde estão as nossas emoções, o coração que a gente fala, aquela coisa que a gente faz, não é? Bonitinho. Aquilo ali é uma representação de algo que está dentro de nós e que não é essa bomba, essa máquina aqui. Não é o coração. Ele é apenas para bombear sangue, tem nada dentro dele. Só sangue, músculos e nervos, só. O coração é um próprio músculo. Serve para bombear sangue, dentro dele não tem sentimento nenhum. A alma, que é esse coração que nós colocamos os sentimentos, não é que a gente fala dele, é onde estão residindo as emoções, os sentimentos, é aonde reside o amor, é onde reside a longanimidade, a bondade, é onde reside a cólera, a ira, a raiva, as dissensões, é onde se fomenta isso dentro da alma. Quando a Bíblia Sagrada diz, a boca fala o que o coração está cheio, está querendo dizer o seguinte, parafraseando, a boca fala o que a alma está cheia. A boca fala daquilo que está operando dentro da alma. Uma pessoa que está no estado de bênção, é uma pessoa que é abençoada e que é norteada, orientada, conduzida, levada por ações e sentimentos nessa alma que são bons, que faz bem. Uma alma que é carregada por facções, por raiva, por ira, por cólera, por rancor, por mágoa. Essa pessoa vai verbalizar e ter atitudes, ações condizentes com o estado em que a alma está. Muitas vezes nós ficamos estupefatos com o fato de nós vermos assassinatos tão violentos como nós vemos nas reportagens dos jornais, tanto na mídia escrita quanto na mídia falada ou televisionada. Pessoas que matam, esfaqueiam com tanta violência, estupram, depois matam. Pessoas que vão roubam, a pessoa já entregou o carro. Quantas vezes nós já vimos isso nas reportagens? A pessoa chegou, estava com o carro, veio o ladrão, apontou a arma, a pessoa desce, levanta a mão, está saindo, atira na cabeça. Violência, uma alma carregada de violência, de ira, de raiva, é comandada pelos agentes infernais da maldade. Uma pessoa que está no estado de bênção, ele está sendo comandado pelos agentes celestiais. Ele promulga paz, ele promulga amor, ele manifesta bondade.
Ele manifesta compreensão, acolhe, ele vai demonstrar comportamentos, atitudes e palavras de acordo com que a sua alma, o estado da sua alma está plenificado de Deus. Em contrapartida, uma alma que está em um estado de maldição, ele está comandado, orientado, gerido, gerenciado por hostes infernais da maldade, e tudo que sai dele são palavras, ações, atitudes, reações que vão combinar com o estado de maldição dele ou dela. São atos violentos, palavras destrutivas, reações incontroláveis, porque ela está em um estado de maldição, em um estado que não é o estado de bênção. Quando nós estamos no estado de bênção, nós estamos dominados por uma égide espiritual, celestial de Deus. Por isso não combina atitudes maléficas, malignas, que se aproximam daquilo que é infernal, daquilo que é diabólico. Por isso que nós não podemos ter essas práticas, essas condutas, essas palavras, essas atitudes, porque não combina com o estado celestial, não combina com aquele que gerencia, orienta, comanda, norteia, direciona a nossa vida, que é os céus. Escandaliza qualquer pessoa quando a gente abre o noticiário e vê: pastor fulano de tal estuprava a criança de tantos anos, há cerca de tantos anos. Nos escandaliza, sim ou não? Porque não combina com o estado da bênção. E quem está em Cristo, automaticamente entra em um estado de bênção, porque aceitou e está vivenciando, entra em um estado de bênção. E agora ele é dominado, norteado, orientado, conduzido pelos céus. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos em um estado de maldição, nossas práticas, condutas, elas eram orientadas, direcionadas, conduzidas, levadas pelo inferno, por aquilo que era o inimigo de Deus, o oposto da bênção. Por isso a Bíblia fala tanto cuidado, tão enfática em dizer cuidado com a tua língua, domine sobre ela. Por isso que uma das ações do fruto do Espírito é domínio próprio. Por quê? Porque nós temos uma natureza ainda caída dentro de nós, carnal ainda dentro de nós, que quer levantar. E não são poucos que têm mantido ela de pé, mesmo estando na igreja, mantido essa natureza carnal ainda de pé. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que a carne milita contra o Espírito. A carne quer fazer a vontade dela, saciar a vontade dela. O Espírito, não, ele quer satisfazer a vontade de Deus. Quer nos aproximar do Senhor. A alma anseia pelo Senhor. O Espírito quer levar essa alma a estar com o Senhor. Vamos para frente. O que diz a palavra? Leiam lá, por favor. 1, 2, 3. A Bíblia Sagrada vai dizer
várias vezes sobre a presença de bênção e de maldição. O próprio Deus aqui está dizendo para o povo, na repetição das leis, que é Deuteronômio, é a repetição da lei, e eles estão agora para entrar na terra prometida, e ele diz agora para eles, vai repetir bênção em cima do Monte Gerizim, vai proferir as bênçãos para o povo ouvir, e vai proferir também a maldição. Tudo isso, tanto bênção quanto maldição, vai estar ligado e está ligado a comportamento, a escolhas. Deus não falou e colocou eles cegamente para o estado da bênção, não, falou, eu ponho diante de vocês bênção, e ponho diante de vocês maldição, escolhei, pois, qual caminho vocês querem. Deus sempre apresentou as opções, nós escolhemos. Tem pessoas que não vão para frente, tem pessoas que não prosperam, e eu quero aqui desmistificar isso durante o ensino, possivelmente eu fale isso na próxima terça. Eu quero desmistificar que uma pessoa não ser próspera não significa que ela não está no estado de bênção, como não significa que uma pessoa próspera, rica, ela está no estado de bênção. Não significa. Nós vamos desmistificar isso aqui, vamos ensinar isso aqui, que ser rico, ter prosperidade, bens, não significa que está no estado de bênção. Pode estar vivenciando estado de maldição e nem sabe. Como outros que estão vivenciando uma vida pobre, uma vida bem simples, uma vida bem limitada, com recursos parcos, e está ligado diretamente no estado de bênção. A nossa mente, essa mente limitada nossa, nós queremos fazer avaliação de bênção baseada em ter. E Deus não faz avaliação nossa de estado de bênção em ter. Deus nos chamou para ser. E a nossa vida, a nossa alma não está pautada naquilo que temos, mas é naquilo que somos diante dEle. Quem pode aplaudir o nome de Jesus e dar glória ao nome dEle? Existe bênção, existe maldição. Próprio Deus a coloca diante deles e a profere para eles. A bênção saiu da boca de Deus e falando, vai ser assim, assim, assim e assim, se, e tão somente se fizeres da forma que eu estou falando. Agora, se não fizeres, e tão somente não fizeres da forma que eu estou dizendo, vai vir isso e isso sobre a vida de vocês. Agora, portanto, escolhei para vós, queres bênção ou queres maldição? Está em nós. Está em nós. Não é invenção do pastor Wesley, não é invenção de certos homens ou de certas igrejas neopentecostais, não. Mesmo porque vocês sabem que eu não sou neopentecostal, eu sou assembleiano há muitos anos. Mas esse tema não é uma peculiaridade de neopentecostais. Esse tema é um tema bíblico e que distorcidamente tem sido ensinado por alguns. É preciso fazer uma análise do todo e não de uma parte. Vamos para frente. Leiam lá 1, 2, 3. Quando o povo Deus falou com Moisés. Como existe 2 montes, Gerizim e Ebal, monte de bênção onde profere bênção, monte onde profere a maldição, existem também 2 tipos de pessoas: as pessoas abençoadas e as pessoas
amaldiçoadas. Tem pessoas amaldiçoadas? Tem. Tem pessoas que vivenciam a bênção? Tem, estão no estado de bênção. Mas também existem as pessoas que estão vivenciando o estado da maldição, estão na maldição. Isso é muito comum nos dias atuais, como era comum nos dias dos nossos antepassados. Vamos para frente. O que nós herdamos? Temos que começar por aí. E lá na frente eu vou falar, não hoje, aí eu vou falar dos tipos de maldições que existem. Não hoje é uma introdução. O que nós herdamos? Porque a gente tem que pegar lá atrás. O que a gente herda? Nós somos gerados por um casal. Sim ou não? Quem foi gerado por um casal? Diga amém. Graças a Deus. Não foi um par, foi um casal, um homem e uma mulher. Nós fomos gerados por um casal. E nessa geração existe algo chamado DNA. E o nosso DNA, ele está intimamente ligado com os genes das pessoas, do homem e da mulher, que nós fomos gerados deles. Quer saber se a mãe tem isso? Tem também. Porque tem mãe que abandona filho. Quer saber se uma mãe é mãe daquela criança, porque ela abandonou? Faz o teste do DNA. Quer saber, tem dúvida se o rapaz ou o moço ou o homem é o pai da criança? Faz o teste de DNA. Pode pegar, todos nós temos DNA, sim ou não? Todos nós temos, não é verdade? Nossos DNA são iguais? Não são iguais. Cada um tem um DNA diferente, é um códice diferente um do outro. Embora todos nós sejamos seres humanos, nós nos diferenciamos. Não há um código de DNA igualzinho aqui, não há. Por exemplo, o Samuel é homem, sim ou não? Samuel é aquele menino bonito ali, ó, está no braço da irmã Janete. É homem, sim ou não? Vai tirar, ele tem sangue, tem coração, tem pulmão, tem rins, não tem? Tem perna, tem braço, tem cérebro, tem olho, tem ouvido, tem nariz, tem boca, ele é igualzinho a todos nós. Mas se puxar o código de DNA dele, e tirar o código de DNA do senhor, irmão Paulo, e bater com o dele, não vai casar, não é igual. Ou seja, ele não é filho do senhor. Se tirar do irmão Israel, vai encaixar, é igualzinho. E nesse código de DNA estão as informações do código do pai e do código da mãe, essa coisa linda que Deus fez, essa junção de informações que entram dentro do código e formatam uma nova pessoa, e ali vai determinar a cor de olho, vai determinar tipo de cabelo, cor de cabelo, tamanho das mãos. Por exemplo, a minha mão, perto da mão da pastora Giovanni, a mão da pastora Giovanni é maior do que a minha. É mais ou menos assim, ó. Aqui é minha mão, aqui é a mão da pastora Giovanni. Nem tanto, né? Mas é mais ou menos assim, a mão dela é maior do que a minha. A mão da Lolô é igual à minha mão, gordinha e pequenininha. A mão do Juninho é igual à mão da pastora Giovanni, bonita, mais magrinha e comprida os dedos, o tamanho da mãe dele. A Lolô, a feição dela, quem olha assim, observando, parece muito comigo. Quando olha para o Juninho, bate e olha com a mãe dele, parece com a mãe dele. São os códigos que estão dentro do DNA que vão definindo. Personalidade da Lolô, ela parece mais comigo ou mais com a mãe? Com quem? Por quê? Por que vocês acham? Hã? Igualzinho por quê? E o Juninho parece comigo também. Parece mais com a pastora. A Lolô parece comigo.
O Juninho não, o Juninho é a mãe dele purinho. Tem jeito de escolher? Não tem, mas são traços que vão dentro do código. E o que nós herdamos disso? Nós vamos herdar temperamentos, por exemplo. O Júnior é filho meu, a Lolo é filha minha, mas o meu temperamento não entrou no Júnior, entrou o código do temperamento da mãe. Na Lolo não entrou o código de temperamento da pastora, entrou o meu temperamento nela. Deveria ser inverso, né? O homem tinha que vir com esse temperamento igual o meu, e a mulher tinha que vir com o temperamento igual a mãe, mas não é. Deus faz as coisas certas. Nós herdamos dos nossos pais, na forma biológica, genética. O nariz do Juninho parece com o meu, o nariz da Lolo parece com a da mãe, a cor de olhos da Lô parece com a cor de olhos da mãe, a cor de olhos do Juninho parece com os meus. Nós vamos herdar ali cor de olho, nariz, cabelo, mão, pé, andar, o andado que parece um com o outro. Depois nós vamos ter, herdando dos nossos pais, nós vamos ter a formação psicológica, os temperamentos, as reações, a forma de falar. Por exemplo, o pastor Nacélio, ele fala baixinho. Quem já conversou com o pastor Nacélio? Não fala baixo? Ou ele fala na mesma altura que eu? Não fala. Eu falo gritado, eu converso gritado, a pastora conversa gritado, ela ri gritado, não é? Onde a pastora Giovane estiver e alguém ouviu o sorriso dela, sabe, a pastora Giovane está ali. Tem gente que já ri, baixinho, aquela coisa toda. São as formações psicológicas que nós herdamos dos nossos pais. Também vão nos direcionar aqui e ali. É claro que na caminhada, nós vamos vendo alguns comportamentos que a gente via nos nossos pais que nós não queremos. Nós vamos lutar contra eles, mas impregnados em nós estão. Nós podemos nos moldar nesses comportamentos. Nós podemos nos moldar. Mas tem outras coisas que nós herdamos também dos nossos pais, o espiritual. Geralmente quem nasce em uma família católica, ele vai ser católico, sim ou não? Via de regra, tem católico, tem família católica que tem gente crente. Tem, a minha mesmo, eu sou o único da minha família inteira, lá do meu trisavô, puxar toda a história da raiz genealógica da minha família, eu sou o único crente. O único, não tem outro. Católicos não praticantes. A minha avó até que ela era mais devota um pouquinho, a mãe da minha mãe. Ela até que ela era mais devota um pouquinho, gostava de ir às missas, mas tinha uma língua venenosa, que meu Deus, língua. A gente vai herdar a formação espiritual. Por exemplo, tem filhos que nascem em um lar cristão evangélico, e não é porque nasceu no lar cristão evangélico que vai permanecer evangélico. Determinado tempo acaba desviando, sim ou não? Não tem pais que choram por seus filhos que estão desviados? Foi apresentado na igreja, pregava na igreja, desenvolvia trabalho na igreja, cantava na igreja, tocava na igreja, e hoje não está crente. E viveu uma vida de ensinamento, e lar bom, não era lá que tem briga, não é lá que tem dissensão, não é lá que tem problema não. Tem dificuldade de relacionamento, claro que tem, todo lar vai ter suas dificuldades, seus embates, aqui e ali tem, mas no geral tem que pesar, né? Receita e despesa, as despesas não pode ser maior do que a receita, senão vai falir. Da mesma forma é na vida conjugal, na vida familiar. Tem as despesas? Tem as divergências? Tem, mas tem o consenso, não é? Tem a harmonia, ela tem que ser maior do que o negativo. Então são lares que dão uma vida, uma criação, um conselho, um acolhimento, e que acabam essas pessoas desviando, indo embora e se tornando verdadeiros ateus.
tendo ojeriza da igreja, detestando o evangelho. Quem um dia sentou nos bancos e amava, hoje detesta. Então, a regra é que nós herdamos dos nossos pais, mas no decorrer nós acabamos nos moldando e escolhendo um outro padrão para a nossa vida. Mas geralmente quem nasce em um lar católico, 90% ele vai vivenciar experiências e vida na igreja católica. Quem nasce em um lar evangélico, 90% ele vai vivenciar experiência e uma vida na igreja evangélica. Quem é jovem na igreja evangélica, 90% vai casar com a moça da igreja evangélica. Não vai casar com uma esposa. Vai. Dificilmente. Vai casar com a católica? Dificilmente. Casa, mas dificilmente. Por quê? Porque o convívio, o ambiente é esse aqui, não é? Vamos para frente. Então nós herdamos a formação biológica. Isso vai ser bem escrutinado lá na frente, é onde nós vamos entrar sobre maldição hereditária. Lá na frente. Nós herdamos a psicológica e nós herdamos também a espiritual. Por exemplo, pastor Daniel Malafaia é de uma família de pastores. Mas tem gente lá que não é crente? Tem. Tem gente lá que não é pastor? Tem. Tem gente que é crente do banco, é o primo do pastor Silas Malafaia. É crente do banco, pastor não, bispo, né? Bispo Daniel Malafaia. Pastor lá no Rio de Janeiro, bispo lá no Rio de Janeiro, pastor de uma linda igreja no Rio de Janeiro. Enorme a igreja. Então tem gente na família deles, do pastor Silas, do bispo Daniel Malafaia, que são pastores já de décadas e décadas, e tem lá membros da família que não são pastores. Tem gente que não é crente, tem outros que são apenas membros de igreja. Apenas não, são membros de igreja. Parece que quando fala apenas, é pejorativo, não é. São membros de igreja, não escolheram o ministério. Mas via de regra, famílias vão gerando, família de padre vai gerar padres. Famílias muito devotas já projetam nos filhos para eles fazerem a primeira Eucaristia, aquela coisa toda, e ir para ser coroinha, e depois ir para o seminário. Família de crente da mesma forma, vai estudar, fazer teologia, põe para fazer curso básico, fazer bacharel, e aquela coisa. Tem que cantar, filho de crente aprende a tocar bateria, aprende a tocar um instrumento, é desse jeito que faz, é pregar. Juninho, eu já contei isso aqui, o Juninho tinha 4, 5 anos de idade, né, filha? Na fazenda do meu cunhado, a gente ia domingo para a fazenda, e daqui a pouco meu sogro pegava o Juninho em cima dos cupinzeiro. Vocês sabem o que é cupinzeiro? Eu estou perguntando, não é porque eu acho que os irmãos são bobos, não sabem não, estou perguntando é por causa de regionalismo, né? Cupinzeiro é aquele negócio de cupim, né? Aqueles montes que dá no meio do pasto. Daqui a pouco está o Juninho, as vacas aqui, uma ali, outra de cá, aquela coisa toda, era a congregação do Juninho. Ele subia para cima do cupinzeiro e ia pregar para elas, apontando o dedo, aquela coisa toda, e daqui a pouco estava fazendo apelo já para elas, né? Tinha umas vacas que até choravam, irmão. Brincadeira. Enfim, famílias vão gerando isso, a gente vai herdando isso dele, a tendência, o gosto, o prazer por aquilo ali, porque você vai vivenciando, ok? Vamos para frente. O que é bênção? Bênção vem de uma palavra hebraica chamada barak. E ela quer dizer para nós abençoar. Abençoar. E o que é abençoar? Leiam lá, conceder. Leiam de novo agora, lê todo mundo e com força, por favor. Vamos lá, todos. 1, 2, 3. Conceder. É interessante isso aqui,
E notem bem, que tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar, isso deve ser feito por meio de uma autoridade, que uma pessoa exerce sobre a outra. E isso nós vamos falar adiante, mas eu quero aqui adiantar para os irmãos, é que quem abençoa tem autoridade para abençoar. Quem amaldiçoa tem uma autoridade para amaldiçoar. Uma autoridade sobre a outra, seja ela espiritual, seja ela familiar. Como que há uma autoridade de bênção para abençoar? Por exemplo, um pai abençoa seu filho. Um pai abençoa o seu filho. Lembra da bênção sobre Jacó e a bênção sobre Esaú, não é? Que Isaac esteve ministrando sobre eles ali, e ministra a bênção sobre Jacó, era a bênção do primogênito, é o pai abençoando, e todas aquelas bênçãos chegaram na vida de Jacó. Esaú queria uma bênção também, mas falou, mas eu não posso mais, porque tudo que eu podia abençoar, abençoei Jacó. É uma autoridade patriarcal, uma autoridade de pai sobre ele, para abençoar. Um pastor abençoa, tem uma autoridade espiritual, delegada por quem essa autoridade? Delegada por Deus. Deus constituiu, e eu assumi essa posição, o Senhor assumiu essa posição, o Senhor assumiu, os pastores aqui assumiram essa posição de abençoar, e esse abençoar está debaixo de uma autoridade espiritual delegada, dada por Deus, para nós abençoarmos, No caso de Adão e Eva, lembra que qual foi a bênção de Deus para o casal? Quem abençoa é aquele que tem autoridade. Olha só, eles tinham tudo para ser prósperos, sim ou não? Está no Éden, lugar perfeito, não tem pecado, não tem morte, não tem doença, o lugar perfeito, irmão, aquilo era o céu na terra, era o reflexo do céu na terra. Precisava de receber bênção? Aparentemente não é? Já tinha tudo. O que Deus faz? Deus vai e abençoa eles ainda. Eles foram gerados para frutificar, para multiplicar, para serem fecundos, para usufruírem da terra, para serem prósperos, mas Deus sabe que o abençoar passa pelo verbalizar. Não adianta ter todo já proporcionado, ter tudo à disposição, é preciso verbalizar, é preciso falar, é preciso declarar. E Deus diz: frutificai, multiplicai, sede fecundos, encha a terra, sejam prósperos, usufruam do jardim. Deus os abençoa. E fecundidade, longevidade, eles já estavam sendo abençoados com a longevidade, o ambiente era propício, não tinha morte, o ambiente era propício, clima agradabilíssimo, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, no 22,5 ali, Eva sentia um pouquinho mais de frio, dava uma regulada lá, não é? E aí colocava 23,200 ali, 23,300, era de acordo, ambiente propício, alimento saudável, tudo perfeito, mas a declaração, vocês precisam da bênção. Eles estavam ali para procriar, eles estavam ali para encher a terra, eles estavam ali, era um casal. O próprio Deus olhou e falou: não é bom o homem estar só não, esse negócio do homem estar sozinho não é bom não, vou fazer uma adjuntora que lhe seja idônea, ou seja, que acasale-se com ele, que seja perfeita para ele,
que se encaixa a ele se encaixe a ela. E aí ele os faz já com tudo programado. Eva já nasceu com útero. Já estava tudo programado para ser fecundo, para multiplicar. Eles iam viver eternamente lá no Éden. Iam produzir muitos filhos, iam encher aquele jardim do Éden e dali ia sobejar para fora. Mas Deus diz: frutificai, multiplicai, a bênção está sobre ele, está declarando bênção sobre ele. E é uma bênção que mesmo depois de pecarem, a bênção permaneceu sobre eles, sim ou não? Frutificaram, multiplicaram, e olha aí os filhos de Eva aí, não é outra coisa não, filho de Eva, não entendo outra coisa não, filho de Eva, filho de uma Eva, tá? Os filhos de Adão estão aqui, todos nós estamos aqui. A bênção estava lá, atingiu eles e atingiu a todos nós até hoje. Mas a maldição, veio a maldição sobre eles, sim ou não? Atingiu eles, atingiu a gente. Assim como eu disse no início, a bênção perpassa, ultrapassa limites, a maldição também perpassa e ultrapassa limites geográficos, individuais e de tempo. Nós convivemos com a bênção e com a maldição o tempo inteiro. Ela está à disposição, se a gente quiser entrar no estado de maldição, a gente entra. Se a gente quiser entrar no estado de bênção e mudar o estado de bênção, a gente mudar para um estado de bênção, a gente entra. Por exemplo, quem aqui não nasceu num lar evangélico e aceitou Jesus depois dos 20 anos de idade? Quem aprontou muito antes dos 20 anos de idade? A senhora missionária Lourdes, só não tem cara não. Olha lá, meu bem. Então a senhora era custosinha? Era um estado que ofendia Deus, sim ou não? Era um estado que ofendia Deus, estado de maldição. Um estado dominado pelo pecado. Mas depois, um dia, levanta a mão e vem para um estado de bênção, um estado para agradar a Deus, agradar a sua vida, modificando a sua conduta na presença de Deus. Um estado de bênção. Um estado agora que é abençoado. Vamos para frente. O que é maldição? Kalau, que quer dizer, essa palavra, são duas palavras que vão falar sobre maldição, kalau e uma outra aí. Kalau é essa aqui: desprezar, rebaixar, zombar. Você já viu alguém que ridiculariza o outro irmão na igreja? Você já viu? Quem já viu? Difamar. É comum isso na igreja? É comum no mundo, irmão. Dentro da igreja? Aqui não tem não, tem? Tem? Tem não. Não tem. Ou tem? Difamar. O difamar, verbalizar, ridicularizar, verbalizar. Desprezar, você pode desprezar tanto no verbalizar, como também de uma outra forma, que nós vamos aprender aqui na frente aqui. É estar amaldiçoando a pessoa. É estar com as suas palavras ridicularizando, trazendo impropérios sobre ela, palavras sobre ela, para tentar amaldiçoar essa pessoa. Olha lá. Golias, Calau, amaldiçoou Davi. Leia lá, por favor, 1 Samuel, e o pastor Francelino leia Gênesis, por favor. Pode ler. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Sou eu algum cão, para vir para cima de mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Pelos seus deuses amaldiçoou Davi. O que é que ele estava? Ele estava desprezando Davi.
Por acaso eu sou algum cão, você vir para mim com um pedaço de porrete na mão, um cacete na mão, um pedaço de pau na mão? Está desprezando Davi. Uma das atitudes de Golias frente a Davi foi desprezá-lo. E nós fazemos isso muitas vezes dentro da igreja, desprezando as pessoas. Fazemos isso muitas vezes no seio da família, desprezando as pessoas. Fazemos isso muitas vezes no seio do trabalho, desprezando pessoas. Veja, obrigado, leia agora Gênesis, por favor. A Bíblia vai dizer que Golias amaldiçoa Davi, não é? Depois ele vai amaldiçoar, ou seja, aqui ele está usando Galau para, com impropérios, não é? Dizer palavras que são pejorativas, buscando uma maldição sobre ele, e depois ele vai usar o arar, que é a outra palavra, que é aquela que profere a sentença, que profere a maldição, por assim dizer. Vejamos o que Agar fazia, olha só, Agar amaldiçoava Sara, como? Desprezando Sara, 16 de Gênesis. 16, versos 4 e 5. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, pode ler. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Eu disse esses dias para trás, tomem muito cuidado com essa palavra. O Senhor julgue entre mim e ti. Muito cuidado, tá, com essa palavra. Não levante ela quando você achar que você tem razão e o seu irmão não tem razão. Você pegar essa palavra e dizer: o Senhor julga entre mim e ti. Muitas vezes a gente acha que a gente está certo e depois você abre uma legalidade para Deus te julgar e você não vai gostar da posição do que Deus vai fazer com você. Então muito cuidado, não use essa palavra não, essa frase não. Essa é uma sentença, muito cuidado. Evite, não faça esse tipo de coisa. Sara vai dizer para Abraão, dizendo o seguinte: o agravo que está sobre mim, ou seja, a dor, a angústia que eu estou sofrendo, seja sobre ti. O que Agar está fazendo comigo é sofrimento, porque ela tem filho e eu não tenho. Ela me despreza com o olhar, ela me despreza e vira as costas com seus gestos. Ela traz o filho para me afrontar e colocar nos teus braços. Ela acalenta ele nos seus seios. Desprezando com o olhar. Não é só com palavras, mas desprezando, usando Galau. Olha agora. Arar também é amaldiçoar. Só que aqui ele propala uma sentença. Ele invoca a maldição sobre outro, assim como a bênção de Isaac sobre Jacó, abençoando eles no campo, abençoando a entrada, abençoando a saída, abençoando a sua geração, propalando a bênção sobre ele. É a mesma coisa de arar, que é invocar sobre outrem é plural, outrem indefinido, por meio de autoridade, um estado oposto ao da bênção. Enquanto a bênção era ser fecundo, fértil, ter longevidade, o oposto da bênção é o que? Leiam lá: fracasso. Toda a igreja: fracasso. Pobreza aqui não significa, essa pobreza aqui não significa não ter os recursos, não. É uma pobreza, que é uma pobreza nociva, é uma pobreza que, eu vou falar sobre isso, sobre a maldição ali hereditária, é uma pobreza que ela torna a pessoa, quem já viu andarilho na rua, nas estradas, vocês já viram? Você já viu como é que essas pessoas se vestem? Você já viu como é o cabelo dessas pessoas? Vocês já viram como são os pés dessas pessoas? Aquilo é pobreza. É onde você abre o seu espírito, a sua alma, para a entrada de espíritos que vão descaracterizar um ser humano,
vão descaracterizar a personalidade humana, a conduta humana, transformando ele similarmente a um animal. Fede como animal, come como animal, não toma banho, dorme em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, debaixo de uma marquise, igual um cachorro, a mesma coisa, qualquer lugar serve. Estado de pobreza, não ter recursos. Você pode não ter recursos e ser aciado, você pode não ter recursos e andar dignamente, você pode não ter recursos e ter um lar organizado, não bagunçado, as suas coisas não são bagunçadas, os seus pés são limpos. É não ter recursos, mas não descaracterizar o seu estado, a sua personalidade, a sua característica de ser humano. Invocar sobre outrem por meio de autoridade. E que autoridade é essa? Você acha que uma maldição pode pegar em um servo de Deus, em uma crente, em um crente? Pode ou não? Difícil, né, pastor? Pode pegar. E vai pegar como? Quando este ou esta der legalidade para a autoridade que está, a autoridade espiritual, que está na vida do outro, e que comunga com essa legalidade da autoridade que eu estou dando para ele na minha vida. Por exemplo, eu sou crente, estou na igreja, mas eu minto, eu roubo, eu furto, eu fofoco, eu crio dissensões no meio dos irmãos, eu odeio os irmãos, eu detesto a irmã. Quando eu faço isso, mesmo crente, estou na igreja, quando eu faço isso, eu estou abrindo legalidade, porque agora estou abrindo permissão para que espíritos que promulgam isso, que fazem isso, que são as dissensões, a mentira, a fofoca, que fazem isso na vida das pessoas, eu permito que eles que estão atuando em mim, um crente fofoqueiro, um crente contencioso, um crente rebelde, um crente que profere palavras depreciativas contra outros irmãos, eu estou sobre a ação dos anjos de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou sobre a ação demoníaca, sob influência demoníaca. Estou na igreja. Na igreja tem gente fofoqueiro? Tem não. Na igreja? Tem não. Tem gente mentirosa na igreja? Tem? Tem ou não? Vocês que estão falando. Eu acho que não tem, mas vocês estão falando que tem, então tem. Não é? Quem mente? A Bíblia Sagrada fala que ele é filho de quem? De Abraão, muito bem. Filho de Abraão, não é? Maestra Ariel, filho de Abraão, não é? É de quem? De quem? Tiago? Ah, filho do diácono. Qual diácono? Filho do diabo. Quem mente é filho de quem? Filho do diabo. Mas então tem crente da igreja que é filho do diabo. Tem? Tem ou não? Vocês que estão falando. Então, se na igreja tem gente que está mentindo, ele está no estado de bênção, ou ele está no estado de maldição? No estado de maldição, porque ele está sendo gerenciado, gerido, orientado, conduzido, levado às suas atitudes, às suas ações, por espíritos que são provenientes do pai deles, que é o diabo. E quando eu abro a legalidade para que eu estou mentindo, eu estou causando dissensão, eu estou tendo atitudes de rebelião, provocando atos de rebelião. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo legalidade, e os espíritos que estão aqui conversam com o espírito daquele outro que quer amaldiçoar e que está tentando amaldiçoar. Então eu abri o portão, a legalidade, a hora que ele levantar a mão e amaldiçoar, a maldição vai pegar. Vai ser amaldiçoado, porque abriu legalidade. Sim ou não? Sim.
Onde nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso nos filhos de Noé. Os filhos de Noé eram abençoados, sim ou não? Entraram na arca, não entraram? A Bíblia Sagrada fala que Noé não conseguiu salvar o povo, mas conseguiu salvar sua família. Entra na arca. Noé, sua esposa, seus filhos e os filhos e as esposas de seus filhos entram. O que acontece? Todos são abençoados, sim ou não? Está de bênção, sim ou não? Diga comigo, sim, está de bênção. Mas o que acontece? Desce da arca, passa o dilúvio. O que acontece? Logo depois que desce, põe o pé na terra, passa ali alguns momentos, algumas horas, e de repente o que acontece? Nós vamos ver Noé amaldiçoando quem? Quem? O seu filho. Qual era o nome do filho? Quem? Quem? Vocês não sabem qual era o nome do filho, não? Fala aí, professor Posidônio, tira a máscara aí, fala para o povo aí, quem era o filho que Noé amaldiçoou? Exatamente. Então nós vamos observar que quando desce, está tudo na bênção, lá dentro da arca. Quando no estado da bênção, de repente desce, tem uma maldição sendo proferida. E aquilo que estava vivenciando o estado de bênção, agora está vivenciando um estado de maldição. Um estado de maldição. Então por quê? Porque abriu legalidade. Abriu uma legalidade para a atuação, para chegar a um estado de maldição. Meu Deus, o tempo passa rápido demais. Contexto da bênção e de maldição. Leiam lá, por favor, me ajudem aí. Tanto a bênção em Deuteronômio 27 e 28, Deus está fazendo a Bíblia. Alianças, isso eu já ensinei isso aqui naquele seminário que eu falei sobre a tatuagem. São as alianças. Deus vai se relacionar com o homem através de aliança. Satanás, que é o imitador de Deus, vai relacionar com os seus também em formas de pactos, que são alianças também. O âmbito espiritual é regido por alianças. E o que é aliança? Leiam lá. De um ato simbólico. Pode ser feito tanto de uma forma verbal, como um ato simbólico. Vamos para frente? Já passou muito aqui, olha só. O que é aliança? Esta forma a cumprirem a sua promessa. Quando não cumpre a promessa, há o que? Uma quebra de aliança. E quando há uma quebra de aliança, é onde vem a maldição. Quando vem os efeitos, nós fizemos uma promessa de andar assim, de ser assim, de estar assim, de caminhar assim, de permanecer assim. E aí quando há quebra da aliança, os ônus vão ser cobrados dessa quebra de aliança. E não são poucos que entram agora a abertura para maldições por causa da quebra dessa aliança. Leiam lá para a gente encerrar. A maldição, a causa toda causa de maldição vai ser gerada por isso aí: insatisfação e desobediência, ou insatisfação e desobediência.
está pautada nisso aí. Uma pessoa só amaldiçoa ela, ou só há um estado de maldição quando houve insatisfação, ou quando há uma desobediência. No caso, por exemplo, de Israel, quando Deus colocou, vocês estão para entrar na terra prometida, vocês vão portar assim, 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 se portar assim vão ser abençoados, se não portar, e portar contrário ao que eu estou dizendo, vocês vão ser amaldiçoados. O que está dizendo? Se portar com desobediência, vão ser amaldiçoados. Olha o que diz a palavra de Deus: visito na próxima aula nós vamos estar escrutinando melhor isso aí. Eu vou falar sobre a característica da bênção e vou estar falando sobre essa questão da visitação da iniquidade dos pais nos filhos. O que é essa iniquidade? Algumas correntes teológicas vão falar assim: não existe isso porque há um adágio que os pais comeram uva verdes e embotaram foi os dentes dos seus filhos. Nós vamos estar explicando o que é isso aí, e eu vou dizer por que é iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, o que Deus está querendo dizer com isso aí.